Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Márcio Faria, hoje dia 3 de agosto de 2023, para você que está aí nos assistindo no futuro, pelo canal do YouTube ou mesmo aqui pelo perfil do Instagram. Para quem está nos assistindo ao vivo, vamos receber agora e você vai poder conversar, interagir conosco, com o professor. Vamos conversar com o professor Paulo Mendes, um grande amigo, que irá hoje tratar da nossa vida de professor. Nesse nosso projeto que já alcança hoje o 44º episódio, isso mesmo pessoal, 44 episódios, que eu cada vez mais tenho a honra de conduzir e também de colher as histórias de gente de todos os lugares do Brasil. E hoje não vai ser diferente, tenho certeza de que nós vamos ter histórias muito legais com o nosso caríssimo Paulo, que já está por aqui. Eu vou fazer o convite para ele poder entrar e a gente poder então começar a nossa live. Para você que está chegando agora, para você que está passando agora pelo canal, aproveite para poder assistir aos outros vídeos. Tem muita gente boa que já falou comigo, tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos lá então, vamos ver se vai dar certo. E aí, deixa eu ver quem já entrou. Eu vi que a Luana está por aí. Obrigado, querida. Salve, meu caro. Grande, Márcio, tudo bem? Tudo bem? Que coisa boa estar aqui contigo. Maravilha. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Agora, melhor, né? Participando desse quadro tão interessante que você criou aí, né? Para mim foi uma grande honra receber seu convite, meu amigo. Que isso, cara. A honra é minha de ter aqui você comigo. E fiquei muito feliz quando você aceitou e a gente conseguiu agendar. Tenho certeza que o pessoal também vai gostar tanto quanto eu da sua participação aqui. Bom, meu cara, só para a gente ter um mínimo mesmo de formalidade na live, eu queria então, primeiro, mais uma vez, te agradecer por você ter aceitado o meu convite. Eu sei da sua enorme agenda, a quantidade de coisas que você faz, seja como professor, seja como advogado público, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, seja como autor, escritor, palestrante, enfim, tudo mais. E também, claro, quero convidar todo mundo que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que quiser, que mande mensagem aí no chat, que na medida do possível a gente vai tentar responder. Bom, meu caro Paulo, hoje aqui, nesse nosso 44º episódio, né, já temos 43 lives gravadas lá no canal do YouTube. Esse projeto começou no auge da pandemia e que, eu confesso, cheguei a pensar em parar, mas todo mundo me pede e cada vez então eu vou continuando. Eu hoje quero começar aqui passando a bola para você, não só reforçando meu agradecimento, mas também pedindo para que você conte um pouco para nós como é que começou a sua vida de professor. Conta para a gente aí, brevemente, a sua carreira, como é que foi a ideia, como é que a mosquinha da docência te picou. Conta para a gente um pouco aí. Mais uma vez, obrigado, meu caro. Vamos lá. Quero mais uma vez agradecer. Eu sei que já passaram aqui por esse seu projeto, né? Grandes processualistas, né, do país. Não sei se só processualista, Márcio, outros professores também de outras... Eu abri algumas exceções para alguns professores do meu coração. Teve um professor de penal que também esteve por aqui com a gente, mas no geral, vamos dizer assim, 90% são professores de processo. Que legal, que legal. E poxa, isso que você está fazendo é algo inédito, né? E você está criando um banco de dados muito legal de uma geração, né, de processualistas e que vai ficar guardado, né, para a posteridade. Então, vai ser muito legal daqui a, né, muitos anos a gente olhar para trás, né, e ter um retrato do que é o processo civil hoje no Brasil, né? Muito bacana. Eu fico muito feliz de participar dessa sua iniciativa, te agradeço muito. E vamos lá, né? Vamos lá. Vida de professor não é fácil, né, Márcio? É muito prazerosa. A gente tem muitas recompensas, mas não é fácil. Eu gosto muito de uma imagem que eu já vi. Faz tempo que eu não consigo essa figura. Eu até postei uma vez, acho que foi talvez no Facebook, há muito tempo, de um prédio à noite, todo apagado e apenas uma janela acesa. E aí a legenda ali tem um professor.
E a gente sabe, Genial, é isso a mesmo. gente sabe exatamente que é assim mesmo, né? Quantas noites, né? Todo mundo dormindo e a gente está lá estudando, preparando aula. Realmente não é fácil conciliar tantas coisas, né? Quando a gente tem uma vida profissional também ao lado da vida acadêmica, né? Mas como é que tudo começou para mim, né? Estava na faculdade e eu sempre gostei de falar em público, né? Sempre gostei muito de fazer apresentações. E aí comecei uma atividade de monitor de um professor que marcou muito minha vida, o professor Marcelo Zarif. Depois a gente pode até voltar a ele. E eu comecei a ser monitor do Marcelo Zarif, quando antes de mim era monitor o Antônio Adonias. Olha que bacana. Aqui é um processualista bastante conhecido, né? Hoje desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. Mas naquela época, né, um jovem advogado, né, que estava começando sua carreira. Ele era monitor do Marcelo Zarif. E isso sempre me encantou, né? A ideia de... Eu já gostava muito do processo civil, aí comecei a estudar o processo civil e a gente começa a ter vontade, né, de dialogar e dar aula. E aí eu comecei a gostar da atividade docente já na faculdade. Mas a gente sabe que quando a gente se forma, a gente não tem quase nada no currículo, né? No máximo, alguns artigos publicados, mas algo ainda muito incipiente. Então eu saí da faculdade e eu queria muito dar aula em graduação. A gente não tinha essa quantidade de pós-graduação que a gente tem hoje em dia. E eu comecei a distribuir meu currículo. Mas, obviamente, nenhuma faculdade, né, me contratou como professor, né? E, né, muito novo, sem experiência alguma, com currículo vazio. Aí eu tive a sorte, Márcio, de sair um edital de um concurso para professor substituto da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Cara, aquela era a oportunidade da minha vida. Eu me lembro muito bem na preparação. Assim, eu parei a vida para me preparar para aquela Para seleção. essa prova. E era para uma disciplina de prática civil. E aí eram 10 pontos, né? Que a gente ia ser sorteado um dos 10 pontos, eu tinha Sim. que fazer a apresentação lá. E aí, para cada ponto do edital, eu preparei uma petição inicial, uma contestação, uma réplica. Ou seja, eu fiz um pacotezinho para cada ponto do edital. E aí levei, né? E aí eu não tenho dúvidas que eu era o candidato mais preparado para a seleção. Talvez não fosse o melhor, mas o mais preparado. Mas, E aí eu cheguei lá com o meu pacotinho, aí sortearam um ponto. E aí, na hora de sortear o ponto, eu tirei lá o respectivo. você se lembra qual foi? Não me lembro, mas não me lembro qual foi. Mas me lembro de uma pergunta que me fizeram, que foi uma situação bastante curiosa. Aí eu tirei lá, distribuí as petições iniciais para os professores e comecei a dar minha aula, né? Comecei a dar minha aula e tal, fazendo referência às petições que eu tinha distribuído, usei o quadro, tinha me preparado pra caramba. E fiquei muito satisfeito com a minha aula, né? Aí, na hora da arguição, o professor Arques Tourinho, que era um professor conhecidíssimo na Federal da Bahia e advogado militante, Conselho Federal da OAB, Conselheiro Federal da OAB, ele virou assim e falou: professor Paulo, eu gostei muito de sua exposição, gostei muito do material que você disponibilizou, mas me chamou a atenção aqui um ponto. A sua petição inicial não tem pedido de condenação em honorários advocatícios. Como é que o senhor quer ser professor da Universidade Federal da Bahia e comete um erro tão crasso como esse? Cara, eu gelei na hora, né? Gelei, parei, pensei. Eu fiz professor muito bem percebido. Eu não fiz o pedido de propósito aguardando essa pergunta. Porque nós sabemos que honorários advocatícios é pedido implícito, papapá. Aí ele olhou para mim como dissesse assim, né? Pô, saiu bem dessa. Saiu bem. E aí só para fechar, eu fui aprovado no concurso para professor substituto da UFBA e comecei a dar aula como professor substituto da UFBA. Isso eu era recém-formado, eu tinha ali meus
24 anos. E aí, hoje, por coincidência, eu encontrei... hoje está tendo uma posse do ministro no STF, e eu encontrei uma aluna minha da minha primeira turma de graduação. E hoje Olha, ela é juíza e é candidata a ser desembargadora do TRF da primeira região. Você vê como o tempo passa, né? é. E aí eu brinquei com ela. Em minha defesa, eu comecei muito cedo. E eu não sabia disso, é legal você falar isso, porque, por coincidência, hoje, inclusive, eu vi uma postagem do Guilherme Hartmann, um colega da UERJ, que hoje é professor da Nacional, no Rio, né? E ele chamando as pessoas para poder participar de uma seleção de professor substituto. E foi exatamente assim também que eu comecei. Eu tinha 6, 8 meses de formado, também da mesma maneira, houve uma prova aqui de professor substituto. Por outro lado, eu não tinha essa ideia de ser professor como você tinha, eu queria ser advogado, mas enfim, surgiu a oportunidade, eu falei, vamos ver, eu gostava de processo civil, eu tinha sido monitor também na disciplina, e vamos ver. E aí eu não fui tão preparado como você, eu estudei mais ou menos os assuntos, claro, e tinha um ponto que eu falei, esse aqui eu não preciso estudar, que era o ponto da minha monografia, que era recurso. E aí quando sorteou, por isso que eu te perguntei do sorteio, caiu exatamente em recurso. Pronto, aí eu falei, essa prova tem que ser para mim, né? Aí eu fiquei primeiro na prova escrita e depois fui seguindo as outras fases, né? Aqui tinha fase de prova didática e fase de arguição também. Isso também com pouco tempo de formado, e eu me lembro que a gente conversou um dia, nós temos mais ou menos a mesma idade, a gente não precisa falar aqui, pessoal, né? Você tem mais ou menos, então acredito que deva ser por aí também, né? Eu completei semana passada 19 anos de formado, então acho que a gente está mais ou menos aí nessa mesma batida, né? Eu estou completando esse ano, Márcio, 20 anos de formado. Então, é por aí. A gente está mais ou menos na mesma geração. Meus alunos também estão espalhados, alguns estão entrando por aí, alguns atuais, outros nem tanto. O pessoal tem entrado por aí, fico feliz também. Bom, você falou de professor. Márcio, só para concluir esse capítulo, então, assim, esse foi um momento muito especial, né, da minha vida. Poxa, eu passei em primeiro lugar na seleção, só tinha uma vaga. E aí o professor Arques Torinho, aquele que fez a pergunta, né, ele me deu um abraço forte e me falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele fez assim, olha, Paulo, você é muito novo. A gente está fazendo uma aposta em você, porque você é muito novo. Mas um dia a gente já fez uma aposta uma vez. E deu certo. E o nome dessa aposta era Fred Didier. Assim, obviamente que eu não quero me comparar ao professor Fred, mas foi algo muito marcante para mim, né? Poxa, você vê um menino, né, um guri. Você nunca vai esquecer disso. Exatamente. E eu estava ali começando a minha trajetória acadêmica. Legal. E já que você falou de Fred, eu ia falar um pouco mais para frente, mas já aproveitando, né? Fred, inclusive já entrevistei ele aqui, né? O pessoal pode procurar no canal do YouTube e vai achar a entrevista que Fred fez comigo aqui, salvo engano foi em 2020 ainda, sobre a vida de professor dele. De lá para cá muita coisa já aconteceu, né? Talvez a gente possa fazer uma segunda temporada aí disso, né? E é legal porque quando você escuta alguém assim de um professor, né, você realmente fala, não, eu tenho que seguir por aqui, ainda que eventualmente eu tenha dificuldades, eu tenho problemas, como naturalmente todo mundo tem, né, um incentivo desse você não se esquece de fato, né? Muito legal você ter lembrado. Bom, você falou de professor, né, citou alguns, e aí eu queria aproveitar então uma nova pergunta, porque uma das ideias desse meu projeto, para além de permitir que os colegas contem as suas histórias, é também, de alguma forma, homenagear professores e professoras que ajudaram com que a gente chegasse até onde a gente está, né? E aí, se você puder, seja como uma forma de homenagem, ou uma lembrança, enfim, podia contar para a gente aí um ou mais de um, enfim, algum professor que te inspirou a seguir essa carreira e contar para a gente o porquê dessa inspiração. Alguns colegas têm citado professores de doutorado, outros citam professores de jardim de infância, enfim, não tem recorte temporal. A pergunta é aberta, você responde como quiser. Que legal. Vamos lá. Quando a gente fala assim, professores que me inspiraram, né? E aí eu vou fazer um recorte na área do direito. Na faculdade, eu tive um professor que foi muito marcante para mim. Ele não é um professor tão conhecido no processo civil em âmbito nacional, mas na Bahia ele é bastante conhecido. O nome dele era Marcelo Zarif. Marcelo Zarif, eu falei dele agora, né?
Ele foi meu professor, foi professor do Antônio Adonias. E, ele, na minha época de faculdade, a gente ia acompanhando o professor ia acompanhando a turma, né? Então eu peguei ele desde TGP até processo 4, processo 5, que tinha na faculdade. E, enfim, fiz todo o meu processo civil com ele. E ele era um professor excelente, sabe? Uma didática muito boa. Eu sempre fui de observar muito as pessoas que eu gostava de ouvir falar, né? Para ver, poxa, essa pessoa prende minha atenção, essa pessoa tem uma forma de se comunicar de maneira tão especial, né? que prende nossa atenção. E aí a gente acaba forjando o nosso jeito de ser a partir das pessoas em quem a gente se inspira, né? Então, o professor Marcelo Zarif foi um cara muito importante na minha trajetória. Foi ele que despertou em mim a ideia de ser professor e de ser professor de processo civil. E aí, quando eu saio da faculdade, eu começo a fazer uma pós-graduação com o professor Fred Didier, que eu também não poderia deixar de mencionar nessa linha do tempo. Então, eu saio da faculdade já querendo dar aula, e aí eu faço uma pós-graduação com o professor Fred, que é uma das pessoas mais generosas que a gente conhece, né, Márcio? Fred é um sujeito que, além de ser um dos maiores conhecedores do processo civil brasileiro, ele é de uma generosidade ímpar. Ele é um cara que incentiva, né, quem estuda com ele, é um cara que divulga suas ideias. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Fred e ele tem uma participação muito grande na minha trajetória. E foi o próprio Fred que virou para mim e falou, olha, você precisa fazer mestrado e doutorado. Eu me lembro muito bem disso, muito bem. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, nesse meu caminhar acadêmico, eu encontrei mais 2 professores que para mim também foram fundamentais. Quando eu chego no Rio Grande do Sul, tem um grande nome do processo civil que se chama Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Escreveu o célebre livro, né? Formalismo do Processo Civil. E ele foi que abriu as portas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para mim. E aí, de novo, essa questão da generosidade dos grandes professores, né? Chego eu em Porto Alegre, um desconhecido, né, novo, eu tinha 29 anos, né, a gente falar em mestrado e doutorado, né? É uma idade relativamente nova, sem conhecer ninguém. E aí comecei a assistir às aulas, a mostrar interesse, mostrar serviço, né, estudar e debater, até que o professor Carlos Alberto virou para mim e falou, Paulo, você tem que entrar no PPGD, se prepara, vai ter prova e tal. E aí foi ele que pegou na minha mão, né, e abriu as portas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Infelizmente, o professor Carlos Alberto acabou se aposentando mais cedo por um problema de saúde e veio a falecer em seguida. Foi quando eu conheci o professor Daniel Mitidiero. Então, e o professor Daniel Mitidiero hoje é uma das grandes referências nacionais e foi meu orientador da metade do mestrado para o final e no doutorado. Então, esses 4 professores, Márcio, são 4 professores que fizeram muita diferença na minha vida e eu me inspiro muito neles, tanto do ponto de vista do rigor acadêmico, né, do rigor como pesquisadores, como da generosidade. A gente sabe o quanto é difícil, né, Márcio, essa trajetória profissional acadêmica e quanto a gente é grato a muitas pessoas nas nossas vidas. Então, acho que a gente tem que, reconhecendo isso, tentar se comportar um pouco como eles, né, e tentar, dentro das nossas possibilidades, também abrir portas, né, criar pontes para quem está chegando. Sensacional você falar isso. E eu vou aproveitar, Paulo, um pouco fora do script, para pegar a sua fala e falar algo daqui a pouco. Mas antes queria comentar um pouco sobre os professores que você mencionou, né? Eu tive a oportunidade de ter um contato muito próximo com o Fred quando eu fiz o pós-doutorado na UFBA, né? E inclusive daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E Mitidiero também foi entrevistado por mim aqui no canal, né? Também está aqui, a gente também conversei com ele. E eu pude assistir, essa foi a única vez que eu consegui
ter um contato mais próximo com o pessoal Alvaro, eu assisti uma arguição que ele fez num concurso na UERJ. E quando eu vi que ele estava na banca, eu saí daqui de fora na madrugada, né, a gente está aqui 3 horas de distância, e fui assisti-lo, porque de fato, assim, era uma oportunidade única, né? E é claro que eu não imaginava que ele viria a falecer, infelizmente, logo depois, mas a obra dele já me impactava muito, e eu indico aos meus alunos sempre falo, e é legal você recordar isso, né? São professores que marcaram a sua história, marcaram a minha história em alguma medida, e também a história de muita gente, né? E já que a gente está falando de criar pontes, de ser generoso, e aí eu queria abrir esse parênteses aqui, porque eu não sei se você vai se lembrar, você me ajudou muito quando eu estava querendo entrar lá no pós-doc com o Fred, né? Fred me disse, ó, há uma possibilidade, mas daquele jeito de Fred, né? Existe a possibilidade, mas te vira, né? E eu, completamente perdido, né? No interior das Minas Gerais, pensando o que eu vou fazer ali, né? E como é que eu vou chegar até lá? E, bom, eu fui procurar quem já tinha chegado até lá. E você estava lá, você tinha terminado, estava prestes a acabar, né? O pós-doutorado com o Fred, e havia uma única vaga. Eu falei, bom, um não eu já tenho, né? Então eu vou tentar. E aí você me ajudou muito nessa caminhada. Não só você, Vitorelli também me ajudou muito, Robson também, né? Que tiveram anteriormente. Mas eu me lembro exatamente das nossas conversas, das dicas que você me passou. E isso, assim, já te agradeci uma vez e faço aqui de novo de público, porque mostra que as lições dos professores que você mencionou antes, de criar pontes, foram muito bem recebidos, né? Você fez uma grande ponte para mim, e eu tento fazer isso com os meus alunos também, com as pessoas que me pedem ajuda, enfim, alguns estão aí. E mais uma vez, então, eu queria te agradecer de tudo que você me ajudou, e pô, isso mudou minha vida, né? E acho que cada vez que a gente vai criando aqui e acolá uma ponte, isso vai fazendo com que a gente fique maior, né? Fique mais impactado um pelo outro. Isso é muito legal, né? Você realmente fez a diferença para mim, e é por essa razão também que eu quebrei um pouco o protocolo aqui para te agradecer sobre isso, né? Obrigado mesmo de verdade, meu caro. Poxa, cara, fico muito feliz, Márcio, muito tocado com suas palavras. E eu lembro também das nossas conversas, né? Eu lembro de eu contando para você como era a experiência do pós-doutorado na UFBA, que é uma experiência maravilhosa, né, Márcio? O Fred montou uma forma lá de se fazer pós-doutorado. Eu até fiz uma postagem esses dias que o iPhone me lembrou, né? O Instagram me lembrou de umas postagens que eu fiz à época. E aí eu repliquei recentemente. E, poxa, a gente vai várias vezes, né? A gente participa de vários eventos. Realmente, você vive academicamente na UFBA, né, por um ano, né, em contato próximo com o Fred, discutindo ideias. É realmente uma baita experiência. Eu fico feliz que eu tenha ajudado em alguma medida. Que bom, verdade, de verdade. Bom, meu cara, a gente falou agora de aula, né, e tal. Eu queria mudar um pouco o rumo da nossa prosa e te perguntar coisas sobre, efetivamente, o dia a dia do professor, né? Já falamos sobre inspirações, falamos como começou. Eu queria que você contasse para a gente aqui 2 momentos, pelo menos, que marcaram a sua carreira até hoje. Hoje você é professor do IDP, um professor consolidado, mas muita coisa aconteceu até hoje, esse momento. Eu queria que você contasse para a gente 2 momentos, um momento marcante positivamente, algo que você falou, esse dia foi legal, cheguei em casa à noite e falei, olha, hoje valeu a pena. Uma coisa que você se recorda, eu sei que muitas delas aconteceram, mas enfim, uma pelo menos. E também, por outro lado, aquela que eventualmente não deu muito certo, aquela que você fala, aqui, infelizmente, as coisas não saíram como planejado. Para que a gente também possa dizer aos nossos ouvintes aqui, às pessoas que nos acompanham, que a vida de professor não é só essa maravilha que a gente está aqui contando. Maravilha, vamos lá. Um momento que foi muito marcante para mim, positivamente, depois de eu ter sido aprovado como professor substituto na UFBA, né, que esse foi um grande momento também para mim, assim, que eu me lembro que eu era muito novo, né, para mim era uma realidade muito distante, e ter obtido aquela aprovação para mim foi espetacular. Eu vibrei muito, eu chorei com meu padrasto era professor de veterinária na UFBA, me ajudou bastante com minha mãe, né? E esse momento foi muito importante. Mas se eu pudesse dizer um momento que meio que coroou tudo isso, eu fui, Márcio, professor homenageado da primeira turma da graduação que eu dei aula na UFBA.
Cara, isso pra mim, Você eu tenho pegou até com o pé hoje, direito, né? cara, eu tenho até hoje uma plaquinha pequenininha, tá bem desgastada já, bem oxidada, mas eu fui professor homenageado da primeira turma que eu dei aula na UF. E, poxa, Legal. né, você participar de uma cerimônia de formatura lá, com a becazinha, foi um momento muito especial, muito especial. E aí, se eu puder falar em outro momento marcante, como professor, foi o meu deslocamento para Porto Alegre. Eu sou um baiano, vivi minha vida toda na Bahia. Depois fui E morar nem parece, você não fala, a gente nem imaginava. Eu nem perceberia isso. Você sabe que meus amigos baianos brigam comigo dizendo que meu sotaque é Você desgastado, perdeu né? o sotaque. E aí depois eu vou para Brasília, por causa do concurso, vou morar em Brasília. E eu diria que até aí eu era um professor, né? Se eu puder falar assim, do Paulo Mendes na primeira fase, eu era um professor. E aí dei muitas aulas em cursinho, preparatórios para concurso, em graduação. Mas aí Fred ficava no meu pé. Paulo, você tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para Porto Alegre. Então, imagine para você, né? Imagine você, um baiano que nunca imaginou ir morar em Porto Alegre. Eu mudo minha vida toda e vou para Porto Alegre. E isso mudou a minha vida. Eu tive contato com grandes professores, eu mergulhei academicamente no mestrado, no meu doutorado. E eu diria que o Paulo da segunda fase é o Paulo depois da pós-graduação, né, em Porto Alegre, de ter conhecido tantas pessoas maravilhosas que eu conheci lá. Então, são dois momentos muito marcantes na minha vida. E um momento negativo, eu tenho a alegria, Márcio, de ter poucos momentos ruins na minha atividade acadêmica. Nunca tive problema com aluno, nunca. Sempre tive uma excelente relação com meus alunos. Tive uma relação muito boa com os meus professores. Mas aí, pensando nisso, eu diria que talvez um momento que me angustiou muito foi uma certa vez que eu peguei 3 turmas de graduação, mais não sei quantas turmas de pós-graduação, e dava aula pra caramba e tal. Eu cheguei em um momento que eu fiquei absolutamente esgotado. Absolutamente esgotado. E, inclusive, aí você chega a pensar se realmente é o caso, né, de dar aula, porque eu sou procurador da Fazenda também, né, e a gente acaba dedicando a nossa vida acadêmica para os períodos noturnos, principalmente, né. Cheguei a repensar a minha vida de professor. Mas não tem jeito, cara. Eu sou vocacionado, a docência é algo que é muito importante na minha vida. E aí eu diria como ponto negativo, né? E se eu puder dar um conselho, né, para os professores, muito cuidado com isso. Às vezes a gente vai muito empolgado, né? Às vezes as faculdades nos exigem isso, né? Pegar várias turmas e a gente não pode colocar o chapéu onde a mão não alcança, né? Vai com calma, para sempre manter a qualidade daquilo que você faz. Porque a gente não pode esquecer da importância social da nossa atuação, né? Nós formamos pessoas, nós formamos profissionais que vão para o mercado. Então, nós temos que ser muito, muito atentos à qualidade, né, da informação que a gente está passando e dos profissionais que a gente está aprovando. Então, eu diria que foi isso, né? Tentei abraçar o mundo em um certo momento da minha vida e isso realmente foi muito prejudicial. Mas serviu como aprendizado, né? E é muito importante você dizer isso. E eu reforço porque, de fato, para a gente, talvez, o professor que é do lado de cá, pode ser mais uma aula, pode ser mais uma turma. Mas para o aluno que está ali, pode ser aquela aula, pode ser aquela turma, pode ser aquele momento que vai fazer a diferença para ele. Então a gente tem que sempre tentar fazer o melhor, de fato, estar preparado para isso, né? Uma vez um colega aqui da faculdade, eu não tive a sorte de ter sido aluno dele, ele é um pouco mais velho que eu, mas por essas questões de concurso e tal, ele acabou entrando na faculdade quando eu já tinha me formado. Eu sou Flávio, da aula de processo de trabalho. Eu brinco e chamo ele de chefe, porque ele foi o meu primeiro chefe, aqui, um dos primeiros chefes aqui do departamento.
E ele me chama de chefe porque hoje eu sou o chefe dele. Então é engraçado que a gente só se chama assim. E ele uma vez falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, olha, o professor, ele é como se fosse um ator de teatro que ele tem que estar cada 6 meses se reinventando porque ele só tem aquelas peças ali para fazer. E ele não pode nunca entender e achar que, porque ele já fez aquela peça inúmeras vezes, que as coisas podem continuar fazendo da mesma maneira, porque o público muda, o público cada vez se renova. Então ele tem essa preocupação da gente ter cuidado com a informação que está sendo prestada, com a aula que está sendo dada, com a preparação para ela, né? Então é muito legal você mencionar isso também, realmente. Eu fiz um cálculo há poucos dias, só no IDP, na graduação, Márcio, já passaram mais de 1.000 alunos por mim. Nossa. No IDP, veja, e aqui eu falo na minha fase de Brasília após Porto Alegre, né? Que começou em 2016. Começou em 2016, mas eu sou professor desde 2004. Desde 2004. Então, só no IDP, mais de 1.000 alunos, imagina. Não, é engraçado que agora tirei uma semana de férias, estava em São Paulo, no meio da Paulista, aquele multidão de gente. Aí alguém virou, ô professor, eu falei, não é possível, gente. Todo lugar acha, né? Alunos estão espalhados por todos os lados. Bom, mas vamos falar um pouco de sala de aula, né? Que a nossa ideia também é ajudar novos professores, novas professoras a aprender com os mestres. Conta para nós aí, Paulo, como é que é a sua aula e como é que é a sua avaliação? Um pouquinho, se tem alguma dica especial, algo que você gostaria de compartilhar conosco nesse sentido. Tá, vamos lá. O que eu vejo muitos professores falando? Né? Muitos professores falam assim, eu não faço chamada. Quem quer assistir minha aula, assista. Quem não quer, não assista. Para começo de conversa, Márcio, eu não concordo com isso. Eu sei que isso é muito pessoal, cada professor tem o seu perfil, mas eu sou um professor que faço chamada todos os dias. Meus alunos, que eu estou vendo aqui, o Paulo Chaves, que passou aqui, sabem disso. Todo dia de manhã eu faço chamada, porque minha aula começa às 8 da manhã e eu faço chamada. Por que isso? Porque eu penso que eu tenho uma responsabilidade muito grande pela formação dessas pessoas, sabe? E eu sinceramente acredito que estar em sala de aula faz toda a diferença, né? Estar em contato com os professores faz toda a diferença. Então, eu até brinco, primeiro dia de aula eu falo assim, olha, é mais fácil perder comigo por falta do que por nota. Porque se você for interessado, eu vou te dar oportunidades para você recuperar a nota. Agora, falta, não posso fazer nada. E aí, a minha aula é muito expositiva, eu sou professor old school, aula expositiva e quadro, uso muito quadro. Não sou de ficar fazendo slide, de ficar fazendo PowerPoint. As minhas aulas são... meus alunos se manifestando aqui, ó. Até no IDP fazer chamada. As minhas aulas são expositivas e provocativas, né? No estilo socrático, tentando provocar reflexão, tentando provocar o diálogo. Eu faço 2 provas, primeira prova, segunda prova, e no intervalo eu passo várias leituras, né, entre as provas, né? E aí eu atribuo pontos extras para essas leituras. As leituras não são obrigatórias, são pontos facultativos que quem quiser faz, quem não quiser não faz. Mas são textos que eu reputo fundamentais para a formação dos alunos, né? Então, esse basicamente é o meu método. E aí, ao final do semestre, eu vejo que os alunos que se dedicaram, né, tiveram contato com uma bibliografia de qualidade, textos de qualidade, resenharam esses textos, fizeram uma resenha crítica desses textos e passaram por 2 avaliações, né, para poder a gente avaliar de fato o aprendizado. Isso é uma coisa que a pandemia prejudicou muito, né, Márcio? Não sei a sua percepção em relação a isso, mas eu tenho vários pontos que me deixam triste nessa fase da pandemia. Primeiro, porque a gente perdeu muito contato com os alunos, seja pela distância, seja pelas câmeras fechadas, né?
quantos alunos passaram por a gente nunca viu o rosto deles, né? Então, eu acho que isso afeta muito o aprendizado. O aprendizado à distância tem muitos benefícios, mas quem não sabe lidar bem com isso pode se prejudicar bastante. E eu vi que muita gente se prejudicou. E depois a prova à distância eu acho que também é um problema, né? Eu sou ainda aquele professor old school que eu gosto de, no dia da prova, tá todo mundo lá comigo, de cabeça baixa, escrevendo, né? Então... É legal você falar de chamada, eu também faço, assim, eu não sou muito rigoroso com horário, eu não me importa se eles cheguem depois ou saiam antes, porque cada um tem seus problemas, mas também faço chamada, e também porque me ajuda a guardar os nomes deles. Isso, eu também tento. O pessoal brinca que eles ficam até com um pouco de medo, assim, porque eu falo, olha, vai dar 2 semanas, 3 no máximo, eu vou guardar os nomes e sobrenomes. E eu vou sempre perguntar para alguém que não estiver prestando atenção com o nome e sobrenome para poder ver se vocês estão despertos. E aí eu falo, eles não acreditam, o pessoal que estiver assistindo aí pode comentar, eles não acreditam que isso vai acontecer. E aí dá lá os seus 15 dias, 20 dias, acontece isso, aí eles me olham com aqueles olhos daquele tamanho assim, falam, como é que pode isso? Eu falei, eu avisei que ia acontecer. Então eu faço também por conta disso. E aqui a gente está tendo agora que fazer 3 avaliações, uma nova metodologia, enfim. E eu realmente fazer 3 provas eu acho muito pesado. Ele tem trabalhado aqui com alguns trabalhos, assim, com perdão da redundância. E tem um que eu fiz ultimamente, já fiz em algumas turmas, que eu achei muito, muito produtivo. Aí, ó, a Stephanie está falando aí, ó. Tô vendo. Eu falo com eles que às vezes eu minto, não menti agora, às vezes eu minto, mas são mentiras boas. Né? Eu falo assim, tô quase acabando, às vezes não tô acabando nada, mas aí eles não enrolam, entendeu? Mas nesse ponto é verdade. E aí, o que eu fiz? Você falou de autores, eu fiz um trabalho que eu achei muito legal. Eu falei assim, olha, vocês vão fazer uma apresentação em vídeo de texto do professor Barbosa Moreira. E, por incrível que possa parecer, vários deles não conheciam, nunca tinham lido nada do professor Barbosa Moreira. E aí eu aproveitei que, principalmente agora, com o lançamento de novo dos temas, né, com hoje uma facilidade maior de você ter textos na internet, né, acesso a revistas eletrônicas, eu falei, olha, vocês vão escolher texto para o professor Barbosa Moreira e vão fazer uma apresentação em vídeo sobre o texto. E vários deles, Paulo, disseram, nossa, que fenômeno, como é que pode? Ainda bem que alguns estavam prestes a se formar, assim, já fazendo minha matéria no último semestre. Nossa, ainda bem que agora eu conheço o professor Barbosa Moreira e que eu posso, então, saber mais sobre isso. Muito legal, né? Isso realmente é interessante, você vê que você mudou em alguma medida, ainda que talvez obrigado, né? Que o aluno teve que fazer para passar, enfim, mas você mudou a percepção dele sobre aquele assunto, isso é muito interessante, realmente. Márcio, bom, eu queria que diga lá. Uma aluna muito querida minha fez uma postagem aqui, falando assim, o professor Paulo, Mariana Pedrosa, o professor Paulo é muito bom para lembrar as perguntas, e eu sempre falo isso em sala de aula, né? Porque, cara, eu sempre me esforço para decorar o nome das pessoas também, mas é impressionante como a minha memória, ela me deixa na mão várias vezes, né? Mas eu tenho uma memória incrível para lembrar as perguntas que os alunos me fazem. Às vezes eu tô no final do semestre, aí eu falo assim, estamos tratando de um tema e tal, eu falo assim, inclusive sobre isso. A Mariana Pedrosa, no início do semestre, me perguntou isso, e ela estava sentada ali. Vê como é a nossa cabeça, né? Eu tenho uma memória muito boa para isso, apesar de eu ficar chateado com minha memória para vários outros assuntos, né? Mas para isso, minha memória é boa. Que legal. Eu tenho, a minha memória, ela é um pouco assim também de local, sabe assim? Eu brinco com ele, vocês não podem mudar de lugar não, porque senão eu não consigo guardar tão facilmente. Então tem isso também. E aí eu falei de trabalho, a Esther está comentando aqui sobre um outro trabalho que eu fiz sobre os enunciados da FPPC, que eu pedi que eles encontrassem enunciados e descrevessem, né, a impressão que eles têm, sugerissem enunciados, sugerissem propostas novas, né, sobre, eventualmente, revisão de redação e tal. Foi na época que eu estava como relator e já aproveito para a gente poder também falar um pouquinho rapidinho da FPPC, né, deixar aí já o convite para o pessoal que não conhece, para o pessoal que eventualmente ainda não foi. Eu vou dizer aqui, talvez seja um lema para a gente guardar, né? O FPC vai mudar a vida de quem for nele. Então, se eventualmente você ainda não foi, março de 2024, em Brasília, já está agendado
o anfitrião, ninguém menos que o nosso professor Paulo Mendes, está aqui. Vai poder convidar vocês. Fala aí, Paulo, um pouquinho do FPPC, já que a gente aproveitou o embalo para falar sobre isso. Não, maravilha. A pergunta foi muito boa, né, para a gente fazer uma propaganda aí desse nosso evento, que é um evento que os processualistas têm como data marcada de se encontrar em Brasília todo março de cada ano. O FPPC, pessoal, é um evento que mudou a cara do processo civil e dos professores de processo civil do Brasil inteiro, porque deu voz a muita gente boa que não era conhecido, né? E por que isso? Porque uma vez por ano nós nos reunimos por 2 dias, professores de todos os lugares do Brasil. Para quê? Para propor enunciados. Se vocês pesquisarem na internet, enunciados do FPPC, vocês vão ver que esses enunciados, que é um trabalho doutrinário, é um trabalho de professores, é uma obra de doutrina, esses enunciados eles acabaram orientando o amadurecimento do novo Código de Processo Civil no país. Né? Se a gente for ver, a gente tem 2016, 7 anos de Código de Processo Civil e os tribunais de todos os países citam os enunciados do FPPC. Então, foi assim, foi um farol. O FPPC foi um farol que iluminou a interpretação do Código de Processo Civil. E nós nos reunimos por 2 dias por ano, em grupos temáticos inicialmente, para aprovação de enunciados, e depois cada grupo leva X enunciados, às vezes são 5, às vezes são 6, já foram 10, para uma plenária, e na plenária, esses enunciados têm que ser aprovados à unanimidade. Então, se algum professor objetar o enunciado não passa. Ele fica objetado. Às vezes até dá briga isso, né, Márcio? Mas é uma briga saudável, né? A gente que já é mais da velha guarda, a gente lida bem com as objeções, né, Márcio? Mas às vezes quem chega, né, fica chateado. Né? Fica chateado, porque você preparou um enunciado que é o enunciado da sua vida, né? O tema que você pesquisou sua vida inteira, você é quem mais conhece o assunto, aí você leva o enunciado perfeito, mas vai ter um professor que não que pensa de maneira diferente, ou mesmo que não conhece tanto o assunto e vai objetar e é do jogo. No próximo ano você leva novamente e tenta convencer. De novo. Eu não sei se ele está aí ainda. Marco Peixoto estava por aqui e nós fizemos uma dobradinha, né, esse ano de 2023. Eu fui o relator e Marco foi meu secretário, e em 2024 vai ser o contrário. Marco vai ser o relator, eu vou ser o secretário dele no grupo de execução. Esse ano a gente conseguiu aprovar 4, de um total de 5 anunciados. Quem sabe ano que vem a gente consegue atingir os 5 dos 5 aí, vamos ver. Fica o convite de novo aí para o pessoal. Então, março de 2024, no Brasília, vamos todo mundo nos encontrar lá. Inscrições estão abertas e boa. É bom comprar passagem com antecedência. Tem com certeza. Bom, vamos então fechar nossos parênteses e voltar para cá, embora foi muito importante a sua colocação. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre uma outra faceta do professor. O professor, hoje em dia, ele não só dá aulas, ele não só leciona em graduação, em pós-graduação, mas ele também é um autor, é um escritor. E você é, claramente, e de forma indubitável, um dos principais autores do hoje em dia do processo civil brasileiro. Seus textos são seminais em muitos pontos, e você escreve com não só profundidade, mas também com uma frequência muito grande. E eu, pelo menos, tenho visto meus alunos aqui, Paulo, muitos têm muita dificuldade na hora de escrever, né, os trabalhos de final de curso, artigos, monografias. E então eu queria aproveitar essa pergunta para, primeiro, te perguntar como é que você escreve, se você pode dar alguma dica para a gente. E segundo, como você tem dado dicas para os seus alunos que encontram esse problema, a famosa síndrome da página branca, né? Como tentar superá-la? Muito bom. Leitura e escrita, a gente sabe que é muita prática, né, Márcio? Quanto mais você lê e quanto mais você escreve, mais você vai ter facilidade. Né? Então, o que eu diria assim, de largada? Às vezes é muito difícil você começar a escrever, mas comece. Você não vai gostar das primeiras coisas que você escreveu, mas você depois revisa e melhora o que você escreveu. Recentemente eu estava
conversando com uma aluna que estava com muita dificuldade de escrever a dissertação de mestrado. E ela já tinha lido muita coisa. E eu falei para ela, eu falei assim, olha, simplesmente comece a escrever. Você não está se achando preparada, mas a partir do momento que você começa a colocar no papel, ajuda até você a raciocinar melhor sobre o tema que você está pesquisando. Então, eu acredito que o trabalho de escrita passa por 3 fases, né? Primeiro, uma pesquisa inicial para você conhecer bem o tema, mas não imagine que nessa pesquisa inicial você vai esgotar o tema, porque senão você nunca começa a escrever. Quando você já se sentir minimamente confortável com o tema, comece a escrever. Faça, outra coisa que eu sempre digo, faça um esqueleto do texto que você quer escrever, do livro que você quer escrever, da dissertação. Se você tem um orientador, eu acho que esse é o momento de orientação dos mais importantes. Discussão do sumário. Então, senta com o seu orientador. Eu acho que essa é uma dica de ouro que eu falo com os meus orientandos. Senta com o seu orientador e debate o sumário sobre o que você vai escrever. Por que isso? Para você não perder tempo escrevendo sobre coisas que não vão te ajudar, que não são necessárias. Então, faz o sumário e depois começa a preencher o sumário. Começa a escrever, aí você vai continuar escrevendo e pesquisando. Na pesquisa, já joga dentro do tópico do sumário que você está escrevendo. Pode ser que, posteriormente, aquilo que você escreveu seja completamente, né, alterado, modificado, aperfeiçoado. Mas eu acho que essa é a principal dica que eu dou, né? Organize o seu texto, né? Organize aquilo sobre o que você vai escrever, em tópicos, em sumários. Faça minimamente uma pesquisa e depois comece a preencher os vazios. Então, 3 etapas: pesquisa, escrita, ainda que não te satisfaça, e depois revisão. Quando você voltar revendo, aí sim você vai colocar o texto no jeito que você acredita que deve ser, né? Acho que é por aí. Ótimo, ótimas dicas. E aí vou aproveitar, Mário, sua aluna aqui, Pedrosa, fez uma pergunta, e eu vou aproveitar, se me permite, dar uma dica que eu dou para os meus alunos aqui. Que eles sempre perguntam isso: como é que eu vou achar meu tema? E no começo, quando eu comecei a dar aulas, eu sugeria temas. E aí isso não era algo muito legal, porque eu me frustrava ou eles se frustravam. Ou eu me frustrava porque eu esperava que fosse vir algo e não vinha, ou eles se frustravam porque eles imaginavam algo diferente daquilo. Então eu parei de sugerir temas, comecei a dizer o seguinte: olha, leiam os últimos 5, 6 números da revista de processo. Pega os volumes mais recentes, que vocês vão ver o que está saindo, o que tem sido publicado ali naquele periódico. A gente aqui hoje tem acesso online, a universidade nos permite esse acesso à RT online. Então eles têm como ver isso. Vejam lá os temas, leiam os sumários, deem uma olhada nos artigos, vocês vão ver ali temas que estão certamente aparecendo com mais frequência. Vocês vão ver, olha, se esse tema está aparecendo nas últimas revistas, com 1, 2, 3 pessoas diferentes, é porque é um tema da moda, é um tema inovador, é um tema interessante. Então isso pode ajudar também você a encontrar. Agora, é claro, é o que você falou, é pesquisa, né? Não tem jeito o tema não vai brotar da sua cabeça, né? Não vai cair uma maçã na sua cabeça com esse tema, né? É importante você realmente pesquisar. Agora, Márcio, deixa eu só complementar essa sua resposta. Concordo plenamente com o que você disse, eu acho que é uma excelente dica. A gente sabe que a Repro hoje, a revista de processos da RT, é o nosso principal veículo de comunicação no processo civil, né? Eu vejo que você tem várias aí atrás de você ali, né? Essas que estão aqui são as que têm textos meus. Isso, aquelas ali são as... quer dizer, sempre vocês virem esses livrinhos rosa lá em cima. São as Repros, né? Você consegue ver lá. Não, dá para ver. E aí, quando você vira assim, um monte de livrinho rosa, saiba que esses livrinhos rosa são as revistas que tem texto do Márcio. Que ela manda para os autores, né? Então, essa dica é uma dica de ouro. Mas eu queria acrescentar com uma outra informação, que é a seguinte. Pessoal, às vezes, o aluno da graduação e o aluno até mesmo do mestrado querem fazer teses de doutorado. Essa
não é a função de um TCC da graduação, um TCC de pós-graduação lato sensu, mesmo de uma dissertação de mestrado. Graduação e mestrado é para formar pesquisadores. Então você tem que achar um tema que te agrade, um tema interessante, mas o que a banca, o que os professores esperam de vocês quando vocês escrevem na graduação ou no mestrado? Que vocês esgotem a bibliografia sobre aquele assunto. A gente está formando pesquisadores. Então, esse é o grande objetivo. Não tentem fazer teses. Achar algo assim muito inovador que ninguém tenha escrito e você vai ser o primeiro a escrever. Essa é uma má escolha de graduação e de mestrado. Você tem que encontrar, de fato, um tema interessante, um tema que chama a atenção, mas dentro do recorte que você fizer no tema, a sua missão vai ser ler tudo o que foi escrito sobre aquele tema e colocar isso na sua pesquisa, mostrar as posições, colocar isso na sua pesquisa e ao final você pode fazer uma análise crítica, você pode se mostrar, dar a sua opinião, mas tenham isso presente. O momento de você inovar na doutrina brasileira, apesar de a gente achar, né, Márcio, que nós vamos ter ideias brilhantes na graduação e no mestrado, que a gente vai... Né? Inventar a roda. Vai inventar a roda e vamos ser lembrados disso no resto da vida. Isso geralmente não acontece e não é essa a função dessas etapas. Vejam como faz sentido. Graduação, mestrado, nós estamos formando um pesquisador. Quando você tiver você souber fazer pesquisa e souber escrever bem, você está preparado para ir para o doutorado. Sim. Aí, no doutorado, a expectativa que se tem é que você proponha algo novo. Até pelo tempo, né? Você tem um tempo muito curto para tentar fazer algo que você dificilmente vai conseguir. Né? Normalmente são alunos mais novos, são pesquisadores mais jovens e que precisam lidar com outras coisas também. Né? Então, a gente tem visto isso com frequência e foi realmente uma ótima dica que você deu. Bom, meu cara, a gente está caminhando mais para o final, mas ainda tem tempinho para fazer aqui umas perguntinhas para você. Prometo que vou ser breve. Uma das coisas que eu queria te perguntar é porque você já mencionou, e todo mundo aqui que já te conhece sabe, mas para quem ainda não sabe, Paulo Mendes é um dos principais advogados públicos do Brasil. E eu não estou aqui falando porque eu estou na sua presença, porque de fato isso é verdade. As suas teses, eu como advogado privado, às vezes do lado de cá, são teses bastante importantes e que mudam, e isso não é força de expressão, que muda a jurisprudência do país. Né? Você tem uma atuação muito importante nas principais cortes do Brasil, além de, obviamente, também ser professor. Eu queria que você dissesse para nós como é que uma carreira te ajuda na outra. Se você vê alguma vantagem ou desvantagem no exercício simultâneo dessas duas funções. Eu diria, Márcio, que eu sou um procurador da Fazenda muito melhor por ser professor e eu sou um professor muito melhor por ser procurador da Fazenda. Ainda mais na nossa área, né, que eu tenho a alegria de trabalhar exatamente com aquilo que eu dou aula. Então, eu até critico algumas faculdades hoje que ainda tem uma sistemática para o processo civil de professores com dedicação exclusiva. A UNB mesmo, aqui em Brasília, ela só abre concurso para professor com dedicação exclusiva. E, poxa, no processo civil é tão importante esse diálogo, essa troca, processo civil especialmente, né? Então, eu acho que as coisas se complementam, mas se complementam. Semana passada mesmo eu falava sobre isso. Eu fui dar um curso no Ministério Público do Espírito Santo, a convite do professor Zanetti, e eu fui falar sobre aquela minha tese dos circuitos processuais no Supremo Tribunal Federal, né, os circuitos do recurso extraordinário. E vejam que coisa interessante. Né? Eu estou propondo ideias acadêmicas, a partir até de algumas ideias que eu já desenvolvi na minha tese de doutorado, mas propondo uma teoria do processo civil a partir daquilo que eu enxerguei no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Eu estou há 4 anos mergulhado no Supremo, né, vendo como é que funciona. Eu percebi, Márcio, que todos os livros tratam do Supremo Tribunal Federal de maneira muito incompleta. Muito incompleta.
Então, eu estou propondo uma teorização nova sobre o Supremo Tribunal Federal. E veja que interessante isso, né? O diálogo entre a minha vida como procurador da Fazenda e a minha vida como professor. Então, me parece que elas se retroalimentam e me fazem um profissional melhor nos dois âmbitos, né? Não tem dúvida, certamente. Bom, eu queria aproveitar, só que você falou sobre isso, e dar um testemunho bem simples aqui. Eu fui professor DE durante muitos anos e saí da DE exatamente porque eu estava achando, dentre outras coisas, que as minhas aulas estavam ficando ruins. Eu não sei se os alunos concordam ou não, mas assim, eu advoguei durante 8 anos, eu cuidava de um acervo de processos muito grande, aqueles processos de massa, repetitivos, basicamente contra a Fazenda, inclusive. E eu tinha 13 mil processos sob minha conta. E a minha dissertação de mestrado foi sobre requisitos de admissibilidade e recurso especial extraordinário, porque era o que eu fazia todo dia. Eu tinha recursos inadmitidos todos os dias, basicamente, por conta de formalismos, por conta da experiência defensiva, e foi exatamente isso que eu escrevi. E o meu primeiro texto na réplica, que você mencionou, eu já contei essa história aqui em outros episódios, mas vou me permitir repetir rapidamente, foi um texto que eu escrevi sobre uma ratificação de um recurso especial, que a professora Teresa Arruda Alvim ligou para a minha mesa no escritório. E eu só descobri que era ela porque eu tinha assistido a uma palestra dela aí em Brasília há pouco tempo atrás, naquele tempo. Eu reconhecia a voz dela, porque senão eu não acreditaria. E ela me disse, olha, Márcio, o seu texto fala o que eu queria falar de alguém que está no dia a dia. Eu estava começando o mestrado naquela época. E aquilo foi um grande incentivo para mim, porque eu realmente fiz, as palavras dela, né, eu fiz a diferença naquele texto, mostrando que, de fato, é possível compatibilizar a teoria com prática. E eu concordo integralmente de novo, contigo. Né, Márcio? De novo, o assunto da generosidade dos mais experientes. Exatamente. Que ela não precisaria ter feito isso. Não. Pegar o telefone e ligar para mim, né? Uma pessoa com quem ela nunca conversou, né? Professora Teresa, milhares de coisas para fazer. E quando ela faz isso, ela realmente mudou minha vida de novo, né? E é o que a gente estava falando no começo. Sim. Bom, meu caro, a gente tem aqui 2 minutinhos dentro do nosso prazo. É importante a gente ter cumprimento de prazo, né? Professor de processo não pode perder prazo, né? E eu queria, então, que você deixasse para a gente aqui uma história engraçada, para a gente poder levar essa live para frente, e depois eu peço uma mensagem final para você. Conta para a gente alguma coisa engraçada que aconteceu nessa sua carreira de professor. Tá, vamos lá. Vou fazer um registro aqui. Minha mãe acabou de entrar aqui. Mães a gente sempre tem que registrar. Parabéns pelo seu filho. Você sabe que no início da minha trajetória eu não conseguia falar muito bem na frente da minha mãe. Minha mãe chegava e eu ficava nervoso, cara. Minha mãe é advogada, né? Foi uma advogada brilhante na Bahia e eu me espelhei muito nela. E eu ficava nervoso, cara. Eu falava na frente de todo mundo, mas chegava a minha mãe. Aí não dá, né? Cara, uma vez eu estava dando aula. E, sabe, quando a gente dá aula, a gente lida com, né, todo tipo de aluno, todo tipo de pergunta. E eu nunca tive problema com aluno, né? Mas aí, tinham 2 alunos que eram muito amigos um do outro. E aí um sentou na frente e o outro sentou atrás. Aí esse aluno que sentou na frente, ele estava meio desligado na aula, e aí de repente ele faz uma pergunta sem pé nem cabeça. Né? Mas não é porque era uma pergunta ruim, mas era uma pergunta que não tinha nada a ver com a aula que eu estava dando. E aí, cara, às vezes a gente ouve algumas perguntas e, pô, é normal, a gente lida muito bem com perguntas boas, perguntas ruins, mas aí nesse dia, o cara que era muito brother dele, estava sentado atrás, mas não alto, assim, baixo, tipo se jogou para trás, assim, e aí, né, botou a mão assim, na boca. Cara, eu não aguentei e caí na gargalhada. E eu fiquei preocupado do aluno achar que eu tava, né, fazendo... Caindo dele, né? Zombando, né? Não, horrível, né, pro professor. Mas ainda bem que aí ele percebeu que o amigo dele, né, e eles eram muito amigos, né, que tava fazendo graça atrás e eu tava rindo. E aí todo mundo caiu na risada e tal, mas foi uma situação... diferente que eu já vivi, mas imagine isso, cara, você dando aula, aí um aluno cai na gargalhada da pergunta do outro,
Você nunca vai dar risada, né? Mas nesse dia, Não, cara, eu caí na garganta, mas não deu teve tudo jeito. certo. Inclusive, tenho uma dica para uma situação como essa. Já aconteceu comigo, não exatamente assim, mas de querer rir muito. Uhum. Eu viro pro quadro. Eu viro pro quadro e rio olhando pro quadro, até passar a vontade, depois eu volto. Senão o aluno vai achar que eu tô rindo dele, realmente. Se alguém perceber que eu tô de costas, é porque eu tô rindo. Então, é uma dica boa aí pra você. E não era que a pergunta era idiota, não era Sim, isso. claro. É porque o cara Era da situação, né? o cara veio com uma pergunta que simplesmente não tinha nada a ver com a aula. E aí um amigo dele foi... Aproveitou o embalo, né? Genial. Bom, meu caro, agora sim, para a gente terminar, como eu disse anteriormente, para quem chegou depois, a nossa ideia aqui também é incentivar novos profissionais, incentivar novos professores, novas professoras a seguir a nossa carreira, a carreira de professor. E eu queria, se você pudesse, então, deixar uma mensagem final para quem está pensando em ser professor, ou para quem já é professor, eventualmente está meio desanimado, né, a carreira talvez não esteja decolando como imaginava. Enfim, deixa uma mensagem final aí para esse pessoal, por favor. Eu diria que, de fato, a vida de professor não é uma vida fácil, né? Você requer muita inteligência emocional, que você lida com, né, os mais diversos tipos de pessoas. Você tem que ter compromisso, porque você está formando profissionais. Então, assim, é algo que realmente requer uma vocação, na minha percepção. Mas se você se sente vocacionado, se é algo que realmente te dá prazer ir para a sala de aula, dialogar e conversar com outras pessoas, leve isso adiante. Porque é uma profissão muito bonita. Mas é uma profissão longeva. Eu penso muito nisso, Márcio. Longeva. Vai chegar um momento em que a gente vai estar bem mais experiente, né? Bem velhinhos, e a gente vai estar sempre em contato com ideias diferentes, com pessoas diferentes, com a juventude, né? Principalmente. E isso faz a gente se sentir melhor, né? Isso faz a gente nos tornar seres humanos melhores. Hoje eu tenho muita facilidade de lidar com opiniões divergentes por ser professor. Porque você está constantemente em sala de aula, né, lidando com pessoas que pensam diferente de você, que vão discordar de você. E é do jogo, e você começa a lidar bem com isso, né? Então, acho que a mensagem é essa. Se você se sente vocacionado para essa profissão, porque eu acredito muito nessa questão de vocação, sabe, mas eu acho que as pessoas não devem... isso vale para qualquer área da vida, né? É muito bom ser professor, é muito bonito ser professor, mas se você não é vocacionado para isso, né, procure o seu caminho. Eu tenho amigos de mestrado e doutorados brilhantes que optaram por não dar aula, simplesmente que não é a deles, entendeu? Preferem escrever, publicar. Mas se você se sente vocacionado, vá adiante, porque é algo muito gratificante e é algo que traz muitos resultados, né? Além de que, se a gente for pensar, isso te coloca em outro patamar, na minha percepção, como profissional do direito, né? Ser professor é você estar sempre tendo que estudar. Então, o fato de você estar sempre tendo que estudar e tendo que se atualizar, sem dúvida alguma, vai te fazer um profissional melhor, né? Exatamente, meu caro. Eu concordo integralmente com o relator, se a gente estivesse aqui na turma de jogador. Bom, meu caro, aqui para cumprir nosso prazo, prometo que, como havia prometido, né, a gente tinha combinado, e combinado nunca é caro. E eu queria, nesse final, te agradecer mais uma vez. Foi sensacional, aproveitei muito, nem vi a hora passar. Foi muito legal, espero que o pessoal tenha aproveitado também. Quem não conseguiu acompanhar tudo, esse vídeo vai ficar aqui gravado, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. Depois eu vou mandar para você também, se quiser divulgar. Mais uma vez, muito obrigado. Sabe que fiquei muito feliz com a sua participação. Espero que você também tenha gostado e estou à disposição para que você quiser também. A palavra final é sua e aproveito para dar uma boa noite para todo mundo que nos assistiu também. Valeu, meu caro. Eu que te agradeço a oportunidade. Como eu já te disse, eu sou entusiasta dessa sua iniciativa. Eu acho que é algo muito bacana, né? Esse banco de informações que você está
tá montando. Poxa, para mim foi uma grande oportunidade tentar falar um pouco, deixar um pouco a minha história aí, né, para a posteridade. Certamente lá na frente, Márcio, a gente vai se encontrar com muito mais idade e aí vamos ver junto, né, esse vídeo para a gente conversar com o nosso passado e ver como as coisas Combinado. aconteceram. Valeu demais. Obrigado, meu caro. Foi ótimo. Um abraço forte. Boa noite para você e para todo mundo aí, pessoal. Valeu, Tchau, cara. tchau. Abração.